Olá, alunos do primeiro ano A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras, ok? Que vai ser o conteúdo da nossa segunda semana do PET 1. Vamos lá, então? Então aqui, pessoal, é Pitágoras, certo? Pitágoras ele foi um grande filósofo e matemático que viveu na antiga Grécia, na cidade de Samos, por isso a gente fala Pitágoras de Samos, certo? Viveu antes de Cristo e ele foi fundador de uma das escolas, foi o responsável pela fundação da escola pitagórica, ok? A escola leva seu nome devido às contribuições que ele teve ao longo da história do conhecimento matemático e filosófico. Mas vamos lá para a parte matemática. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber do Teorema de Pitágoras é o objeto de estudo dele, ou seja, onde que a gente vai estudar o Teorema de Pitágoras, que é o triângulo retângulo. Então a gente tem que fixar bem esse conceito de triângulo retângulo. Então o que vem a ser um triângulo? Certo? Vai ser um triângulo, e qual que é a principal característica desse triângulo? Para ele ser retângulo, ele tem que ter um ângulo reto, certo? Ou seja, um ângulo de 90 graus. Então todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, ele é denominado um triângulo retângulo. E aí, pessoal, nesse triângulo retângulo nós vamos ter o seguinte: esse lado maior, certo? Que ele é oposto ao ângulo reto, nós chamamos ele de hipotenusa, ok? E os outros dois lados do triângulo são chamados de catetos, ok? Então, gravar aqui, ó, o lado maior, certo? Oposto ao ângulo reto, hipotenusa, e os outros lados, catetos. Então, essas nomenclaturas são importantes, a gente está gravando aí, ok? E aí, o que o Teorema de Pitágoras diz, certo? Ele fala o seguinte, ó: em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? O que ele quer dizer com isso? Que se a gente pegar aqui, ó, um triângulo retângulo, note aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, se a gente pegar aqui, a gente tem a hipotenusa. Se nós construirmos um quadrado sobre a hipotenusa, certo? E construirmos outros dois quadrados sobre o cateto, certo? Se a gente juntar esses dois quadrados, a gente vai obter esse terceiro quadrado aqui sobre a hipotenusa. E aí, matematicamente, gente, a gente expressa isso da seguinte maneira, certo? Então, aqui, ó, o quadrado, certo? A área dele, lembra? Lado vezes lado, então C vezes C, C ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado, e A vezes A ao quadrado. Então, matematicamente, essa expressão aqui a gente escreve da seguinte maneira: o quadrado da hipotenusa. Então, ou seja, o lado da hipotenusa elevado ao quadrado é igual ao quê? A soma do quadrado dos catetos. Então, a gente tem um quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto, certo? Então, essa que é a relação do Teorema de Pitágoras. E isso aqui que a gente tem que fixar, certo? Que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Vamos em frente. Então, por exemplo, aqui, pessoal, ó, a gente tem aqui, ó, uma terna pitagórica, ou seja, um dos primeiros triângulos retângulos que acredito que Pitágoras determinou. Se a gente pegar aqui, ó, certo? Esse lado é a hipotenusa e aqui os catetos, certo? Se a gente pegar aqui esse lado, 5, ok? E a gente elevar ele ao quadrado, quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25, certo? Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, certo? É igual a 3 vezes 3, que é 9. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16, certo? Então, ou seja, o quadrado da hipotenusa é 25. E o quadrado dos catetos, um é 9 e o outro é 16. Se a gente somar aqui, ó, 9 mais 16
25. Então, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então, essa relação sempre vai ser válida para todo teorema de Pitágoras, ok? E normalmente, onde que a gente utiliza essa relação? Habitualmente, a gente utiliza essa aplicação quando a gente tem algum problema que envolve certo? Um triângulo retângulo, que é um triângulo que sempre vai aparecer principalmente na parte de construções, seja ela civil ou industrial. E aí a gente tem duas medidas e a gente quer determinar uma terceira. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e o cateto maior mede 12 centímetros. Determine a medida do cateto menor. Então, pessoal, primeira coisa que a gente faz é que a gente houve ali um triângulo retângulo. A gente tem que desenhar um triângulo com um ângulo de 90 graus, ok? A hipotenusa, certo, que é o lado maior, mede 13. E o cateto maior mede 12. E ele quer saber o seguinte, certo? Qual que é a medida do cateto menor? Então, aqui no caso, x. Então, para isso, a gente vai pegar e vai aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, certo? Tem que ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente vai pegar e vai colocar 13 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 12 ao quadrado, mais x ao quadrado, que é o outro cateto. Agora, nós resolvemos a potência. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169, que é igual 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, e repetimos o x ao quadrado. Então aqui agora a gente vai resolver a equação. Como a gente quer saber o valor de x, a gente vai isolar ele. Então 144, que está ali somando, ele vai subtrair o 169. Então vai ficar 169 menos 144 igual a x ao quadrado. Então nós temos que x ao quadrado é igual a diferença desses dois números, que é 25, certo? Agora, basta a gente pegar e fazer o seguinte, eu quero saber o valor de x e não de x ao quadrado. Então, nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte, esse ao quadrado aqui vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 25, certo? Nesse caso, a gente já aprendeu ano passado no nono que raiz quadrada a gente coloca mais ou menos, ou seja, pode ser mais 5 ou menos 5, ou seja, menos 5 vezes menos 5 vai dar 25 e mais 5 vezes mais 5 vai dar 25. Só que nesse caso aqui, ó, como nós estamos trabalhando com medida, certo? A medida é sempre positiva. Então, nesse caso, x é igual a 5, ok? Vamos aqui para um segundo exemplo, ó. Então, ó, no primeiro exemplo a gente tinha que desenhar, nesse a gente já tem a definição do desenho. Então nós temos aqui, ó, Carla ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela então pediu ajuda à sua mãe e colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão e a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore, qual o comprimento da escada utilizado para salvar o gatinho? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? A gente tem que determinar as medidas. Ó. O que a gente sabe? Que o gato está a 8 metros de altura. Então, ou seja, quer dizer que ele está a 8 metros do chão. Então, quer dizer que este lado aqui ó, vale 8. Certo? E a escada está afastada da base da árvore 6 metros. Então, quer dizer que essa medida aqui é 6, ok? E nós queremos descobrir qual que é o tamanho da escada. Então, como nós queremos saber qual que é o tamanho da escada, a gente atribui aqui um valor desconhecido, ou seja, x. A gente não conhece esse valor. Agora, basta a gente pegar e calcular, porque ó, a hora que você visualiza, ó, esse ângulo aqui, ó, certo? É um ângulo reto, certo? Um ângulo de 90 graus. Então, isso significa que esse é um triângulo retângulo, ok? Então, aí basta a gente pegar e fazer a nossa aplicação. A gente tem que o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado,
é igual a soma dos catetos ao quadrado. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ok? Deu uma engribada aqui na voz. Então, lá, agora, pessoal, é só a gente resolver. Então, repete o x ao quadrado e resolve as potências. 8 ao quadrado, 64. Mais o 6 ao quadrado, que vai ser 36. Ok? E basta agora a gente somar. Então, x ao quadrado é igual a 100. Então, como a gente quer saber o valor de x e não de x ao quadrado, certo? A gente vai extrair a raiz dos dois lados, então fica x igual a raiz quadrada de 100. E aí basta a gente ver que número que multiplicado por ele mesmo que é igual a 100. Então, x é igual a 10. Então, temos que a resposta correta é a letra B, ok? Então, vejam que é bem simples depois que a gente pega a sequência de como resolver o teorema de Pitágoras, ok? Então, pessoal, nossa aula chegou ao fim, ok? Então, assistam o vídeo pausadamente, refazendo todos os cálculos e depois tente fazer as atividades. Falou, até mais. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp.